Moica Moi, bem-vindo ao Papo de Professor, esse podcast que tem como objetivo fomentar a colaboração entre professores através da divulgação de novas ideias, de teorias e de boas práticas. Meu nome é Damione Damito e o tema de hoje é as competências do professor do futuro. E para falar sobre esse tema, aqui que está sendo gravado durante o primeiro Congresso Brasileiro de Tendências e Inovação na Educação, na cidade de Campinas, no dia 8 de abril de 2017, eu trouxe um dos idealizadores desse evento, que é o professor Marcelo Veras, que alguns minutos atrás também deu uma palestra super interessante, super inspiradora, com o tema As Competências do Professor do Futuro. Muito obrigado, professor, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer, Damito, tamo junto aqui. Obrigado pela presença no evento também. Começando a falar, eu quero só começar a falar um pouquinho sobre o evento antes de entrar nesse tema, as competências do professor do futuro, apesar que as duas coisas são indissociáveis, né? Como que surgiu esse evento? Essa é a primeira edição do evento, é isso? É a primeira edição. Na verdade, eu estou em educação, voltei para a educação há 18 anos e há 4 nós criamos um projeto, um conjunto de educadores, todos absolutamente apaixonados por educação. A gente resolveu embarcar nessa jornada de formação de professores e criamos o Instituto Brasileiro de Formação de Educadores. E o sangue, eu brinco, o sangue que corre nas nossas veias se resume em 3 palavras: futuro, tendências e inovação. A gente vem acompanhando a revolução que já aconteceu e que não é nem 1/10 da que está por vir na educação. Então a gente se propôs a criar um espaço, uma escola, para se dedicar a futuro, tendências e inovação na educação. E a aceitação do mercado, nós estamos em Campinas, uma região muito sofisticada sob o ponto de vista de educação, tem grandes escolas aqui. A aceitação da proposta foi tão boa que nós decidimos realizar um evento com dimensão nacional. Nós estamos muito felizes, são quase 700 pessoas hoje aqui em Campinas, para a gente debater durante um dia inteiro, das 8 às 18, futuro, tendências e gestão da inovação. Então, a ideia foi compartilhar. Professor, você sabe, né? Professor ama compartilhar o que sabe. E nós temos ali uma overdose na nossa escola de produção de conteúdos. Nós somos compulsivos nesse quesito. Você entrar no nosso blog, todo santo dia no nosso site a gente tem uma publicação nova. Os nossos professores adoram estudar, e estudar no sentido de ouvir e beber na fonte. A gente adora estudar a educação com quem produz a educação, que é professores, alunos, pais, comunidade. Então a gente vem acumulando assim, uma quantidade de conhecimento, Anito, muito grande. Eu falei, a gente precisa criar um evento para a gente compartilhar isso. E aí surgiu a ideia, exatos 12 meses, são um ano que a gente está trabalhando nesse congresso, e hoje, com muita alegria, a gente está recebendo aí 700 educadores aqui em Campinas. Muito obrigado, inclusive, pela oportunidade de estar gravando aqui o Papo de Professor durante esse evento. Lindo, fantástico. As palestras agora no período da manhã, nós acabamos de encerrar a primeira parte do evento. Fantásticas, inspiradoras, e o que é interessante é que, estando juntamente com o grande público, eu posso ver que não somente eu estou empolgado, mas as pessoas do nosso lado também. Agora, em relação às competências do professor do futuro, antes de falar sobre os professores, é interessante falar sobre o perfil dos nossos alunos, né? Você iniciou a sua palestra dando algumas semelhanças entre gerações que eu achei muito provocativas, extremamente provocativas. O exemplo do VC, né? Você pode explanar um pouco, compartilhar um pouco mais sobre isso? A gente tem um grupo de estudo formal. Nós produzimos um livro em 2010 chamado Métodos de Ensino para Nativos Digitais. A professora Caroline De Filipe, que é coordenadora da nossa pós em Inovação na Educação, gravou um podcast com a gente também. Gravou um podcast, ela fez a segunda palestra da manhã sobre nativos digitais. Ela é uma estudante compulsiva também dessa nova geração. E nós temos uma visão no IBFE muito clara de que existem mitos e verdades quando se fala dessa nova geração. O primeiro deles, a professora Carol mostrou muito bem, que esse papo de que estamos vivendo um conflito de geração, isso é um mito. Conflito de geração existe desde Aristóteles, em 300 a.C., enfim, sempre na história da humanidade teve conflito de geração. Outra, que reclamação rasa em tudo. O conhecimento é um oceano de 5 centímetros. Mentira! Senta com uma criança de 7 anos que tem uma coleção de Pokémon com 550 cartas e vai ver. Pede explicação de cada uma delas. Eles são extremamente profundos naquilo que eles querem. Então esse papo de que eles são rasos, eles não são. Eles são profundos naquilo que eles querem. Eles não sabem esperar, eles têm pressa. E a minha pergunta é, e daí? Os problemas que nós temos que resolver, tem pressa ou não tem no mundo? O problema da poluição da água, da camada de ozônio, da violência, da intolerância religiosa, sexual, isso aí pode esperar muito? Ou nós estamos vivendo num barril de pólvora, que alguém tem que resolver logo? Eles têm pressa sim, porque nós e as gerações que os antecederam acabaram com o planeta.
Mas hoje, na minha visão, existe uma lente um pouco deturpada, uma visão crítica exagerada sobre a geração de nativos digitais. Então, o exemplo que você citou aí do você ou do VC é uma das 7 críticas que eu vejo educadores, pais, enfim, sociedade em geral, fazer aos nativos digitais, que para mim elas são absolutamente incabíveis, e eu procurei no início da minha palestra ali, como você bem lembrou, desmistificar um pouco e quebrar esses mitos. Então, dizer que o jovem de hoje, ele assassina a língua portuguesa porque ele não fala mais você, ele fala VC, porque ele não escreve mais abraço, ele escreve AB, isso é uma crítica que não faz sentido, porque você já foi vós mercê e já foi vossa mercê. O bora, que a gente reclama que eles falam, bora, já foi vamos embora e já foi vamos em boa hora. Então esse é um processo ou de evolução ou de involução, cada um faça o seu juízo de valor. Transformação, talvez? De transformação da língua, que não foram eles que começaram, eles estão só dando sequência. A abreviação chegou num ponto extremo agora que incomoda muitos, mas ela vem num processo já de décadas, né? Dizer que o jovem de hoje não lê é outro mito, ele lê, só que infelizmente ou felizmente, sei lá, cada um de novo faça seu juízo de valor, eles não estão mais a fim de ler José de Alencar, eles querem ler sobre bruxos, sobre outras coisas. Então, assim, existe uma crítica exagerada na minha visão. Essa geração que está aí é a que vai salvar o mundo, e está nas mãos dessa nova geração resolver problemas que a nossa e que as anteriores criaram. Eles têm problemas cabeludos para resolverem, complexos, né? Problema da poluição, problema do trânsito, problema da violência, problema da camada de ozônio, problema do aquecimento global, enfim, e esses problemas não foram produzidos pelos nativos digitais, esses problemas foram produzidos por nós e pelas gerações que nos antecederam. Então, um dos objetivos do nosso congresso é mostrar que os nativos digitais, eles estão aí, eles não tem como lançar essa guerra, até a segunda parte da minha fala foi isso é uma guerra que já nasce perdida, não adianta querer mudá-los, nós temos que usar metodologias ativas e inovadoras, precisamos mudar a forma de enxergar a escola, a sala de aula e o professor para fazê-los produzir e construir conhecimento junto com a gente. E o professor que ele quer fazer parte, ele quer falar essa nova linguagem, ele não sabe por onde começar. Qual é a dica que você dá para esse professor? Eu sempre digo que a ignorância é a mãe e o pai de todos os males, né? É óbvio que a ignorância, às vezes, ela liberta. Quando você não sabe que existe um problema, parece que você não sofre com aquilo, né? Mas, na maioria dos casos, a ignorância ela é ruim. Então, eu acho que quem quiser entrar nessa nova ordem mundial, a primeira coisa, precisa entender o que está acontecendo. E não tem outra maneira de se preparar para esse futuro, senão olhar para esse futuro. O professor Luiz Rasquilha abriu a palestra da manhã mostrando ali o que está por vir nas próximas 4 décadas em educação. Isso é inegável. Não adianta você fugir disso. A computação cognitiva, a inteligência artificial, as tecnologias de conexão, elas estão aí, elas chegaram. E elas vão se baratear, elas vão chegar na sala de aula. Hoje a gente pega, o exemplo que ele mostrou hoje, você via o olho dos participantes do congresso, todo mundo com o olho arregalado, com a robô Sofia, que aprende, e uma robô já com inteligência artificial e computação cognitiva ali, dizendo que quer ter uma família, que quer estudar, que quer aprender também. A IBM, com um projeto como o Watson, que é uma plataforma de inteligência artificial, que hoje consegue ler 8.000 artigos por dia, que são a publicação hoje sobre estudos de câncer, hoje chega a 8.000 publicações por dia. Nenhum ser humano consegue ler isso em um dia, mas o Watson, a plataforma da IBM, lê isso em 15 minutos e faz uma síntese para os médicos. Então, essas coisas estão aí, né? Não dá mais. A escola, como a gente tem batido, acho que os 4 palestrantes da manhã falaram isso, a escola não muda desde o século XVIII. Talvez a educação seja um dos segmentos mais conservadores e mais resistentes à mudança. Mas assim como aconteceu em outros setores, ou a gente muda, ou vai vir alguém e vai mudar. E a pesquisa do Porvir, que encerrou amanhã, que ouviu 130 mil jovens sobre o que eles querem para a educação, acho que coloca uma pá de cal em cima de qualquer resistência à mudança, né? A pesquisa fantástica, nós apresentamos 2 um pouco menores e o Porvir agora com esse estudo maravilhoso, está inclusive no site deles para quem quiser fazer o download. Então, eu acho que o que está na ordem do dia, a palavra que está na ordem do dia é mudança. Mudança, olhar para o futuro e mudar. E você elencou 3 características do professor do futuro, que seria ser um diagnosticador cognitivo, curador de conteúdo e líder de equipe. Você pode dar uma só breve explanada sobre isso? A informação está disponível e ela está disponível a um clique.
A internet está aí e nos permite hoje, não precisa nem fugir um pouco de educação, hoje a gente sabe às vezes mais do que a doença, do que o médico, a gente sabe mais do que o produto, do que o vendedor que está na loja, então a informação ela está disponível. É óbvio que tem muito lixo, mas tem muita coisa boa na internet. Então a velocidade com que a informação pode chegar a um aluno em sala de aula, hoje ela é ínfima, ela está na velocidade de um clique. Então, olhando para todos os estudos, nós ouvimos pais, alunos, professores, desde 2010 são 2 estudos com grupos de foco. A pesquisa do Porvir, de novo, mostrou isso. Eu sou o cara da síntese, né? Eu sou engenheiro de formação, então eu sempre me preocupo com qualquer fala minha, como interlocutor, dizendo o que eu faço com isso amanhã às 8 horas da manhã. Então, turma, brinca que eu gosto de fazer sínteses, né? Olhando para tudo isso, eu cheguei a essas 3 competências que, na minha visão, vão definir o professor do futuro. Alguém que sabe, através de técnicas, entender e diagnosticar como é que cada aluno aprende. Uma coisa óbvia que a gente sabe que nem todos aprendem do mesmo jeito, com as mesmas ferramentas, da mesma velocidade. Só que a escola tradicional insiste em colocar os alunos no mesmo espaço, ouvirem o mesmo discurso, aprenderem as mesmas coisas na mesma velocidade e depois devolver isso na prova da mesma forma. Então, diagnosticador de conteúdo. Como cada aluno aprende? Segundo, e não menos importante, talvez uma das mais nobres das 3, ser um curador de conteúdo. Qual é a única entidade na face da Terra que consegue ajudar um aluno a separar o joio do trigo? A buscar nessa overdose de informação que está aí na internet, o que é importante, relevante para o aprendizado dele, e o que é lixo, o que é spam, o que é fake, o que não merece atenção. Então, um curador de conteúdos. E por último, está provado que hoje, com a tecnologia, com a conexão e com essa nova plasticidade cerebral dos nativos digitais, que eles querem ser protagonistas. Eles querem ser atores protagonistas na sala de aula. Então, o professor, ele vai acabar sendo essa terceira competência, um líder de equipe, um gestor de equipe. Como a Carol encerrou o último slide dela, a frase do Pierre Levy, que o professor do futuro ele vai ser um ativador da inteligência coletiva. Ou seja, ele vai ser um cara que vai pegar alunos, aluno pode aprender com aluno pode aprender com professor pode aprender com aluno. A Tatiana Klix dizendo que a escola pode trazer um mecânico da rua porque ele tem conhecimentos e ele tem coisas para ensinar, o padeiro da rua, enfim. Então, essa inteligência coletiva aprendendo em conjunto. E isso talvez seja a coisa mais difícil para um professor, porque o professor está acostumado há séculos a ser o protagonista do filme. Ele detém o conhecimento. E isso, infelizmente, ou felizmente, na minha visão, felizmente, essa exclusividade de dominar o conteúdo, ela saiu da mão do professor. Então ele tem que se reinventar. Ele não é mais o dono da verdade. Tem um termo que eles usam na pedagogia internacional que é o scaffolding, né? Que seria o professor no papel de suporte. Isso, um tutor. Eu gosto muito da analogia com um gestor. O professor vai ser um gestor, um líder de equipe. Ele tem que promover ali a produtividade do trabalho, ele tem que controlar para que o ambiente seja pautado no respeito, enfim, ele tem que organizar o cronograma, organizar os conteúdos, ser o curador, mas ele não é mais o ator principal. Ele não é mais o dono da verdade. Não dá mais. Esse mundo já ficou para trás há muito tempo e as escolas precisam mudar. É uma necessidade, né? É demandado. Nós temos falado sobre isso de maneira tão recorrente aqui no podcast Papo de Professor. É necessário, né? Essa mudança é necessária. Na verdade, ela já ocorreu e o professor está ficando para trás. E, de certa forma, isso reflete também na satisfação do professor, né? Porque muitas vezes ele sente que o aluno ele tem mudado, ele tem transformado o perfil do seu aluno, ele tem mudado. Eu comecei a lecionar há 10 anos atrás. E é engraçado a diferença do meu aluno de 10 anos atrás para o meu aluno de agora. Né? Então, algumas coisas que eu perguntava, algumas perguntas que eu fazia no início das aulas para os meus alunos há 10 anos atrás, as respostas são tão diferentes, né? Eu não lembro exatamente a pergunta que eu fiz, por exemplo, para os meus alunos no início desse semestre, mas eu fiquei assim, abismado, porque a resposta foi tão surpresa para mim e ao mesmo tempo tão óbvia que me surpreendeu. O professor que ele quer se atualizar, que ele quer adquirir essas competências, qual é a dica que você dá? Como que ele pode aí se atualizar e obter essas competências necessárias para essa nova geração? O diagnóstico da educação atual e para onde ela deve ir, eu acho que, tá aí, a informação está disponível. Essa manhã foi uma overdose
disso. Ninguém, depois de participar de um congresso como esse, pode dizer que não entende para onde o mundo está indo. Aí agora cada um tem que tomar a sua decisão. Quem quer mudar e quem quer entrar nessa nova ordem mundial tem que abrir a sua agenda e estudar e se preparar para isso. Então, estudar tendências, estudar a gestão da inovação, estudar metodologias ativas, enfim. Nós, no nosso instituto, no IBFE, que tem hoje unidades em Campinas, em Fortaleza e muito em breve, ainda em 2017, na cidade de São Paulo, a gente tem um programa, o nosso carro-chefe hoje é a pós-graduação em inovação na educação. Quem vem para esse curso hoje, vem para entender quais são as ferramentas, porque a dúvida, às vezes você se convence que você precisa fazer alguma coisa e a angústia torna-se como que eu faço isso, né? Então, a gente tem procurado ser um provedor. Agora, quem não tiver esse tempo, não tiver essa disponibilidade para estudar formalmente, é realmente como autodidata participar de eventos como esse. Por que as companhias de táxi não inventaram Uber? Por que a maior rede hoteleira do mundo não inventou o Airbnb? Então, como eu estava dizendo, acho que o mundo tem provado, esse início de século tem provado, que quando um setor não muda, alguém chega e muda o setor. Então a educação, eu acabei a minha palestra quase com essa provocação, né, em tom de ameaça, que é assim, urge mudar. Ou nós mudamos, ou alguém vai vir e vai inventar uma escola, como a gente já vê algumas iniciativas, totalmente diferente, olhando para o futuro, para as tendências e para as características dessa nova geração, e a escola tradicional vai deixar de existir, como outros setores aconteceu a mesma coisa. Professor Marcelo Veras, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar gravando com a gente. Você gostaria de deixar o site ou o contato? Claro. O nosso instituto, o site é IBF, de Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, então ibfeduca.com.br. Lá tem um blog com produção de conteúdo quase diária, enfim, todos os nossos programas e nossos eventos. Nós temos uma revista digital também sobre futuro, tendências e inovação na educação. A primeira edição já está lá. Então, enfim, é uma casa de educadores deixando uma contribuição aí para o futuro da educação. Legal, e você que está nos ouvindo, se você quiser participar dessa discussão também sobre as competências do professor do futuro, você pode deixar o seu comentário aqui no post onde você encontrou esse episódio de Papo de Professor. Também nos siga e comente, mande a sua pergunta ou o seu comentário através das nossas redes sociais, ou então para contato@papodeprofessor.com. Muito obrigado e até mais. Podcast Papo de Professor.